Boa tarde, você, meu amigo, minha amiga. É uma honra enorme de poder estar aqui mais um final de semana, podendo trazer aqui uma mensagem para o teu coração. E hoje a reflexão que eu gostaria de deixar aqui se encontra no livro de Salmos, capítulo 94, versículo 19, que vai entrar num assunto que muitas vezes precisamos entender. E aí eu te faço uma grande pergunta: quais as suas emoções? Existem muitas passagens bíblicas que dão importância e falam sobre as emoções e como lidar com elas de maneira empática e compassiva. Quando eu analisando o texto, eu me perguntei: aonde a nossa inteligência trabalha dentro daquilo que está as nossas emoções, os nossos princípios, aquilo que sentimos, aquilo que falamos muitas vezes. E tem coisas que saem da boca para fora, sem poder raciocinar, porque estamos limitados. E essas emoções, elas acabam destruindo, ou às vezes construindo, como disse aqui na introdução. E a palavra de Deus, ela vai dizer assim: quando os cuidados do meu coração se multiplicam, as tuas consolações recreiam a minha alma. No 20, ele vai formalizar de uma forma bem categórica: pode acaso associar-se contigo o trono da iniquidade, que forja o tal, tendo a lei por pretexto? Então, irmãos, quando se passa a analisar esse texto, a palavra de Deus, ela vai falar que as coisas, elas se tornam sobre vocês um jugo que para muitos é pesado. Mas a palavra de Deus, ela vai dizer que a palavra, ela tem que dizer que é manso todos aqueles que creem na palavra do Senhor e humilde de coração. E vocês, encontrando descanso para a sua alma, você vai acabar entendendo e se conhecendo. E aí eu deixo aqui uma grande observação para o teu coração. Quando você vai falar sobre uma mansidão, ela entra dentro das promessas do Senhor, e que vai alegrar sua alma e minha alma. Quantas promessas o Senhor já fez para você? Quantas promessas, diante de tudo aquilo que o Senhor já prometeu, elas estão sobre a sua vida? Então, o que a Bíblia vai falar sobre emoções? As emoções são coisas similares que as dores físicas, muitas vezes, elas experimentadas com o decorrer dos anos, elas se tornam dolorosas para o teu coração, para a tua alma, para as pessoas que estão ao seu redor. E é como uma dor que se torna uma ira, devido a uma emoção que você não quer esquecer. Então, o princípio de quando você, com as suas emoções, é perder os seus amigos. Então, elas vão se tornar indiretamente os seus inimigos. Porque você muitas vezes não entende aquilo que você vem passando, e elas também não vão entender o que você está passando. Então você acaba não dando atenção a elas. E nem porque você tem perdido tantas pessoas ao seu lado. Então temos que ser sensíveis a essas pessoas e à palavra de Deus. Porque quando você é sensível à palavra de Deus, você é sensível com as pessoas. E aí eu vou abordar aqui 3 tipos de sentimentos que muitas vezes você faz isso todos os dias e não entende o porquê. A primeira delas é a primária. São aquelas facilmente perceptíveis pelas pessoas como
o medo ou a alegria. E nesse contexto, muitas vezes você olha para dentro de si e você tem sentido medo ao invés de alegria, mesmo buscando a palavra do Senhor. E aí você vai entrar num outro tópico, que são as secundárias, que são tão fáceis de se notar, que o exemplo delas é o nervosismo, é a culpa, é a vergonha. Muitas vezes você tem sentido vergonha de si mesmo, porque já não se compreende mais. E a terceira é as que são perceptíveis. É aquelas que você atua com calma. Ou muitas vezes com a fadiga, daquele cansaço, daquela pressão que você vem sofrendo. E aí o que vai dizer a palavra em Provérbios 16:32? Melhor é o homem paciente do que o guerreiro, mas vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. Então, quando a Bíblia fala de sentimentos e emoções, não precisamos ser controlados pelos nossos sentimentos. Devemos submeter nossos sentimentos a Deus. Em 2 Coríntios 10:5, ele vai falar assim: derrubando os argumentos e toda altivez que levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o pensamento à obediência a Cristo. Mesmo quando nossos sentimentos dizem algo diferente, devemos escolher acreditar em Deus muitas vezes, ou todas as vezes. E aí nós podemos mudar o nosso sentimento, o que está dentro de nós. Às vezes você está com um sentimento de ira há muitos anos sobre uma pessoa, mas o Senhor fala para você nessa noite: por que guardar esse sentimento? Por que ter esse sentimento que tem te matado todos os dias? Em Romanos, capítulo 12, ele vai ser bem forte nessa passagem, que diz assim: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual é a diferença entre as emoções e sentimentos? Os sentimentos, como eu disse, são acessíveis apenas à própria pessoa. Enquanto as emoções podem ser observadas pelos outros, as emoções são uma reação imediata a um estímulo que muitas vezes você está descontrolado, que você não consegue controlar. E depende da relação com o mundo exterior para existir. Enquanto os sentimentos são independentes, você precisa entender quais os sentimentos que você tem tido. Você tem ouvido as coisas exteriores ou você tem ouvido as coisas interiores, aquilo que está dentro de você? Então, quando entramos nesse texto sobre emoções e sentimentos, caracterize algo que você precisa aprender. Quais as emoções que você tem tido e quais os sentimentos que precisam ser trabalhados em você. Emoções é tudo aquilo que você muitas vezes age por impulso. E sentimentos é aquilo que já está criado dentro de você. Então você tem lutado contra os seus sentimentos. Você tem lutado contra aquilo que muitas vezes afronta você de uma forma tão grande que você não consegue se desvencilhar. É como se você estivesse presa, olhando o sol pelas extremidades da janela, e você sabe que o sol e a lua é o que diferencia. Então muitas vezes você tem estado na escuridão, sem uma perspectiva de vida,
sem entender o que está acontecendo por causa dos seus sentimentos. Então essa passagem aqui nesta tarde, eu gostaria de te abençoar, porque eu sei que muitos vão buscar algo sobre as emoções, e muitos erros que você tem cometido sobre as suas emoções. Então, quando foi falado derrubando os argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus sobre a sua vida, muitas vezes você tem deixado Jesus em segundo plano por causa das suas emoções e dos seus sentimentos. Mas nessa tarde, Deus ele quer te abençoar, Ele quer mostrar para você que você pode todas as coisas. E é para isso que a palavra de Deus ela transforma tudo aquilo que é dependente e dependente na tua vida. Então que essa mensagem, nesta data, ela possa mudar os seus sentimentos. Porque as emoções já te levaram a ruínas. Mas você pode mudar os seus sentimentos. Buscando a Deus, pedindo força, vigor. E é isso que eu quero deixar aqui para você nessa tarde. Quais são os sentimentos que você tem aflorado e que tem distanciado você de Cristo? Ou tem distanciado você da sua família? Então eu gostaria de orar por você. Você que se encontra desse jeito, é preciso mudança. É preciso você se analisar e falar: Senhor, eu estou aqui com os meus sentimentos que têm me destruído. Então me limpa, me livra, me transforma. Porque a partir de hoje eu quero estar na tua presença sempre. E poder amar as pessoas com emoções agradáveis ao Senhor. E sentimentos que venham acompanhados das suas emoções. Então, que nessa tarde você possa ser cheio da presença do Espírito Santo, ser cheio de Deus, e que você possa entender o grande propósito de Deus na sua vida. Não deixe o tempo passar. O tempo passa muito rápido. E as obras do Senhor estão aí, que Deus confiou em suas mãos. Então eu gostaria de orar por você. Aonde você estiver, ore comigo, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento eu quero aqui orar por esses que têm emoções e sentimentos que eles não conseguem, meu Pai, vencer. Então por isso eu quero aqui apresentar cada pedido, cada coração que está dessa forma, Senhor, na Tua presença. Faça um grande milagre, Senhor, pela Tua misericórdia. Eu lhe peço isso, ó Deus, nesta tarde, porque sei que Tu és o Deus poderoso. Em o nome de Jesus, eu, com a Tua grande palavra e a responsabilidade que o Senhor colocasse sobre mim, eu abençoo cada um que estiver vendo e ouvindo esta palavra, e que ela possa, a partir de hoje, estar cheia da Tua presença. Sair desse momento de emoção que ela vem vivido e colocar os seus sentimentos em prol do Senhor. É isso que peço e agradeço ao Senhor nessa tarde, em o nome de Jesus. Amém, irmãos? Olha que palavra abençoada. Que Deus possa confortar a tua vida e te abençoar grandemente no teu grande projeto, em o nome de Jesus. Um forte abraço, que Deus te abençoe eternamente nesse dia, que você possa ouvir esta mensagem e começar um novo ciclo para a tua vida, em o nome de Jesus. Muito obrigado, que a paz do Senhor Jesus